Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs presentes. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa poder compartilhar desse momento de reflexão, que nós possamos aproveitar esse momento, né, esse espaço, para pensarmos juntos, pois, como diz um grande filósofo contemporâneo, pensando juntos, nós pensamos melhor. E realmente não é lorota quando a gente ouve quem está aqui em cima falar, vamos refletir, porque é essa a ideia mesmo. A ideia é, não precisa acreditar em nada do que é dito aqui em cima, não precisa concordar com nada do que é dito aqui em cima, mas muito válido é pensar, questionar e buscar informação, e depois atrás, nossa, achei isso interessante, vou procurar estudar, vou procurar me aprofundar nesse assunto. Então é nesse sentido que nós vamos conversar hoje, e vamos começar lembrando da fragilidade humana, da nossa fragilidade. Então a gente, quando começa a estudar um pouquinho questões astronômicas, a gente vai perceber que aonde se encontra, eu já tenho aqui, o planeta Terra hoje está num sistema solar que está numa galáxia. Nessa galáxia existem 100 bilhões de planetas. Então vejam a grandeza disso. E no universo existem mais de 200 bilhões de galáxias. Então, se a gente parar para fazer a conta, não vai caber, né? No celular, né? Não vai caber o número de zeros do número, né? Da quantidade de estrelas, de planetas existentes no universo. E esses números todos são só estimativas, né? Que os cientistas fazem, e é uma estimativa conservadora. Existem cientistas que colocam na ordem de trilhões, né, uma coisa muito maior. Então, eu estou fazendo essa introdução porque na última vez que estivemos aqui, conversamos sobre Jesus, o médico das almas. E a gente conversou sobre a verdadeira missão de Jesus como sendo um irmão nosso, grandioso, que nos acompanha desde o início da humanidade terrestre e torce pela nossa evolução. No livro Boa Nova, a gente comentou sobre o caso que tem nesse livro. É um livro que conta casos de pessoas que foram curadas por Jesus, e a gente comentou sobre Maria de Madalena, que é um grande destaque, né, de cura, de transformação. Tem o caso de Bartolomeu. Bartolomeu era uma pessoa muito negativa, muito ranzinza, e ele se transforma conforme vai aprendendo com Cristo, né, com Jesus, a doutrina, o cristianismo. E Bartolomeu, ele era muito negativo, ele via todas as situações do mundo, né, todas as situações terrenas como situações definidoras da vida dele, definidoras do futuro da humanidade, né, do futuro daquela nação, né, onde ele se encontrava. E a gente pode encontrar hoje, inclusive, né, a gente às vezes acaba se pegando como um Bartolomeu, reclamando de tudo, reclamando da vida, reclamando dos governantes, achando que o mundo está perdido, né? Vendo, se a gente ligar hoje a televisão, tem programas que escorre sangue da televisão. Então, se você se concentrar naquilo que está sendo televisionado, você acaba achando que tudo está perdido. E aí a gente lembra do que a gente falou no início. Imagine que Deus, ele cria desde sempre. O universo é infinito, Deus é infinito.
Esses números que os cientistas hoje já calculam, porque são capazes de fazer isso devido à tecnologia que consegue já enxergar bem longe, a gente vai conseguir imaginar que Deus perdeu o controle da Terra, esse planetinha pequenininho que nós nos encontramos. Então a resposta é não, Deus não perdeu o controle, não é o primeiro planeta em transição na experiência divina, no universo todo. Então a gente como espíritas que somos, a gente precisa sim refletir mais sobre tudo que é colocado aqui a nosso favor, né? Para o nosso pensamento, para a gente pensar junto, buscar as obras espíritas, a codificação de Kardec, as obras subsidiárias que trazem bastante informação, muita informação. Então é tudo recurso que nós temos para poder elevar um pouco a nossa visão de mundo, para sair desse materialismo, né, desse terra a terra que a gente acaba sendo até empurrado, né, meio que todo dia, né, diariamente a gente é empurrado a isso. A gente é bombardeado de um monte de informação pela internet, pelos grupos sociais, no trabalho, em casa, nos círculos sociais. Então a gente é cobrado de ser multitarefa, né? De fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ter todas as informações. Então a gente sair desse terra a terra e começar a olhar um pouco mais com um olhar espiritual. E aí, quando a gente fala assim, não é questão de misticismo, não, é uma questão real. É uma questão real que os espíritos vieram nos trazer toda essa informação, vieram trazer isso em forma de ajuda para nós, como sendo uma caridade deles para conosco, porque eles vieram trazer informações do além-túmulo. Então é saber sim de onde viemos, para que estamos aqui, para onde vamos depois da morte. Porque se a gente não tem respostas robustas, consistentes para essas questões, a vida ela acaba se tornando vazia, porque acaba ficando igual aquele adesivo de carro, né? A vida é uma só, aproveite-a. Quer dizer, eu vou aproveitar tudo que eu tenho de material, porque no túmulo vai acabar. Essa visão é muito limitada, né? Quando a gente começa a parar um pouquinho, assim, não precisa nem ir atrás de uma obra básica, de espiritismo, não precisa ler o Evangelho, parar um pouquinho, né, para pensar e imaginar nos amores da sua vida, na família que você tem, em tudo que você conseguiu elaborar, construir na sua vida, e pensar que no túmulo vai acabar tudo, fica uma visão limitada e não faz muito sentido, né? Acaba perdendo a razão de ser, né, de existir. Eu queria ler então um pouquinho, é bem rápido, é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse no início, né, é importante e é satisfatório, né, a gente poder partilhar desse pão que vem do céu, através do Evangelho, através dessas mensagens que os Espíritos nos trouxeram, mensagens de amor, né? Então a gente está falando do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, item 7. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis
e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis fora a força e a consolação. Vamos dar uma pausa aqui, olha só. Não busqueis fora. O que quer dizer fora? É fora do centro espírita? Seria fora da igreja? Seria fora do templo? A gente pode entender esse não busqueis fora a força e a consolação, fora de nós. A gente não precisa ir buscar fora o que a gente precisa para ser feliz. Está tudo dentro de nós. Porque, como os espíritos mesmo responderam a Kardec, quando Kardec questionou: aonde está escrito a lei divina? Na nossa consciência. Então nós temos todos os recursos para nos desvencilhar de problemas, de angústias, recursos que estão dentro de nós. É só a gente parar um pouquinho, meditar um pouquinho dia a dia, entrar em oração e buscar essa força que nós somos convidados a procurá-la. Não é somente aqui na casa espírita, na igreja, no templo, como se diz, né, popularmente, a casa de Deus. Sim, o templo, a igreja católica, a casa espírita é sim um lugar que a gente entra, o ar é diferente, a gente respira e a gente se sente renovado. A gente pode chegar fraco aqui, arrastando o pé, mas aqui você já começa, pode até pular se quiser, porque você sente o que? É energia, porque nós somos energia. Então o que a gente recebe quando está dentro de um templo, de uma casa espírita, de uma igreja? A gente recebe uma injeção de ânimo, que os amigos espirituais que aqui estão, nosso anjo da guarda, nos injetam essa injeção de ânimo, para a gente até abrir mais a nossa mente e poder até refletir, pensar melhor. Então vejam, não busquei fora a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Olha que forte, né? Que profundo. O mundo não consegue nos fornecer recursos, o carro novo, a casa na praia. Isso é importante, é super digno quando conquistado de forma digna, de forma ética. Isso de maneira nenhuma, ainda mais assim, no Espiritismo não se proíbe nada, como disse Paulo, né? Nem tudo lhe convém, mas tudo é permitido, tudo a gente pode procurar, pesquisar, ir atrás de tudo, de todas as informações, mas às vezes há alguma coisa que não nos convém, e aí a gente tem que consultar quem? A nossa consciência, a nossa moral que a gente vem construindo, né? A partir dos anos, né? Então, vamos continuar. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue. Vamos dar uma pausa aqui. Seria o sangue físico? Seria o nosso sangue que nos dá a vida, que circula a vida no nosso corpo? É a nossa energia vital, né? É o sangue espiritual, a nossa energia. Então aqui é colocado nesse sentido figurado para a gente entender que é a energia que a gente tem, o nosso tônus vital, né? A gente recebe uma quantidade de energia quando a gente reencarna, a gente tem essa quantidade para usar, né? Durante a nossa vida. Então, quando a gente guarda mágoa, quando a gente guarda rancor, quando a gente usa de ódio, a gente está minando o nosso reservatório, o nosso sangue, o nosso mais puro sangue, porque vejam, é um puro sangue. Esse puro sangue vem de onde? De Deus. Porque o nosso sangue às vezes está meio sujinho, né? Meio grosso,
com um pouco mais de açúcar, um pouco mais de gordura. Então esse puro sangue que ele fala aqui não é o nosso sangue físico. Então vou voltar. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Chagas aonde? Não é no corpo físico, é na alma. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis ao Espírito do Senhor. Aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras, abre aspas, eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de verdade, que escreveu esse item 7. Aqui a gente percebe o Espírito de verdade meio que traduzindo, né, uma mensagem direta de Jesus, nos convidando a nos transformar, a seguir pelo caminho, pela porta estreita, como se diz, e não pela porta mais larga, a porta das facilidades, a porta dos prazeres, porque essa é como um saco sem fundo, não tem fim. Então a pessoa, como a gente conversou na ocasião passada, a pessoa em que seu desejo central, né, aquilo que ela busca, aquilo que move a vida dela, a pessoa que o desejo central dela é acumular riqueza, ela uma hora vai perceber que esse é um caminho sem fim, porque você compra hoje um Porsche, amanhã o carro muda de modelo, aí você quer comprar um outro carro melhor, você compra uma casa, aquela casa já não te satisfaz mais, você quer uma outra, e isso não tem fim. Então é o que a gente chama de saco sem fundo, é uma busca que não tem fim, não tem propósito, né? Então esse apelo que os amigos espirituais nos fazem, ele é um apelo que nos chama a atenção, porque é uma coisa muito real, e é Jesus nos trazendo a informação que Ele próprio é o médico das almas. E quando Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, eu gosto de uma fala de Edivaldo, quando ele coloca que o professor Carlos Torres Pastorino, né, que escreveu o livro Minutos de Sabedoria, ele pegou essa frase, né, que nada mais é que uma tradução, e ele recolocou como sendo Jesus dizendo: eu sou o caminho da verdade e da vida, porque Jesus não pode ser a verdade e nem a vida, e ele sim mostra o caminho. A verdade é Deus e a vida é Deus, está em Deus. Então Jesus possivelmente, eu gosto mais dessa conclusão, né? Jesus possivelmente teria dito: eu sou o caminho da verdade e da vida, porque ele mostra o caminho que leva à verdade e leva à vida, ao puro sangue, como nós acabamos de ler. Então, falando de médico das almas, a gente está, o próprio Espírito da Verdade aqui colocado, né, dizendo ser o médico das almas, traduzindo uma mensagem de Jesus, o que ele quer nos trazer? Cura, quer nos trazer cura para a nossa alma, que vai refletir no nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico é a janela da alma. O que é exposto no corpo físico está no nosso íntimo, na nossa alma. Então a gente vai encontrar no livro No Mundo Maior, de André Luiz, uma passagem que o André Luiz acompanha um atendimento espiritual a um grupo de espíritos sofredores. O espírito líder lá, chamada Cipriana, conversando com o espírito sofredor, ela nos traz uma mensagem que eu gostaria de colocar aqui para a gente refletir. Quem de nós, meu amigo, poderá apreender
toda a significação do sofrimento. Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente? Ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária? E aqui a gente vai abrir um parênteses. Quando o repórter perguntou ao arquiteto francês, escultor francês, né? Rodin, Auguste Rodin, ele que fez a estátua Pensador, né? Perguntaram para ele como ele havia conseguido executar tão bela obra. Então foi quando Rodin respondeu: já estava lá, eu só tirei os excessos. Então vejam que interessante. O Rodin, ele, nessa resposta curta e profunda, a gente consegue inclusive inseri-la na nossa reflexão. Quando ele fala já estava lá, quer dizer, o germe daquela obra estava lá, ele tirou os excessos. A gente pode traduzir isso para a nossa vida, para o nosso espírito, e pensar quais são os excessos que nós havemos de tirar na nossa vida, que nós temos que tirar para encontrar o quê? O que está lá dentro, encontrar aquilo que o próprio Jesus colocou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Espírito da Verdade. Buscar dentro de nós o que já está lá dentro, o germe divino, porque nós, como espíritos, filhos de Deus, temos o DNA de Deus. Se a gente fizer um teste de paternidade, vai dar que Deus é nosso Pai, não tem escapatória, né? Então, esses excessos da nossa vida, quais são, será que a gente tem que tirar? Muito ciúme, muita inveja, sou muito apegado a alguma coisa. Vejam, não é uma lição moralista, não, é para a gente parar e pensar conosco mesmo, usar dos nossos recursos para buscar melhorar, sair daquele lugar que talvez a gente esteja um pouco acostumado, numa zona ali mais tranquila de conforto. Não, sair disso, buscar mais informações, buscar mais pensamentos que nos ajudam. Então, Cipriana continua: a dor expande a vida, o sacrifício liberta-a. O martírio é problema de origem divina. Tentando resolvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente, né, ao topo da montanha, ou precipitar-se em abismos tenebrosos, porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dela extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Então, aqui a benfeitora faz uma analogia muito clara, né, do que nós passamos, né, no dia a dia, as nossas vicissitudes, as nossas dores, os nossos sofrimentos. E aí fica a pergunta, né, o que nós vamos fazer daquilo que estamos passando, com aquilo que estamos passando? O que nós vamos fazer daquele sofrimento, daquela dor, daquela situação desafiadora, desagradável, de um relacionamento, de uma condição familiar, de uma condição de trabalho? O que nós vamos fazer de uma condição física, né, de dor, de doença? Então, a gente percebe aqui que Jesus, os espíritos benfeitores, eles querem nos mostrar que a importância da instrução, sim, por que não? Buscar mais conhecimento,
mas também internalizar isso, colocar para dentro do coração, porque a fé, né? A fé sem obras, ela não nos ajuda em nada, não nos coloca em movimento, né? Esse movimento que é colocado aqui, como a luz, o óleo que vai acender a luz da nossa paz interior, da nossa fé, da nossa crença em Deus, são propostas que são colocadas para nós, para a gente refletir e colocar na balança, né? O que será que vai ser mais efetivo na minha transformação, na minha melhora física, emocional, psicológica, espiritual? Então a Casa Espírita vem com um tratamento que não é místico, tratamento de luz, cromoterapia, é ciência pura. O Espiritismo está sempre atrelado à ciência, que é uma ciência. A ciência, ela é uma doutrina, né, vamos dizer assim, uma parte de conhecimento que faz parte da nossa vida. Então a luz é física, é ciência. A gente usar de luz é usar de energia, usar de frequências diferenciadas que vão nos ajudar a energizar o nosso corpo, energizar o nosso perispírito, os nossos centros de força. Mas só estar aqui não adianta, não vai nos elevar a esse topo da montanha, como é colocado aqui pela benfeitora. O que vai nos colocar um passo a mais, um degrau a mais na escada evolutiva é a nossa decisão, é o poder da nossa vontade. E essa vontade que nos impulsiona a procurar mais, a amar mais, a ter mais paciência, que é a ciência da paz, conosco mesmo inicialmente, com os outros, e buscar o caminho que Jesus deixou, né, trilhado para nós. Possamos seguir, né, essas pegadas e fazer florescer, né, o que temos dentro de nós. Cada um tem dentro de si uma força que a gente desconhece, né? A gente realmente, às vezes até menospreza, né? Acha que não é capaz de alguma coisa, mas sim, o próprio Jesus disse: vós sois deuses, com D minúsculo, e é capaz de fazer o que eu faço e muito mais. Olha que alavanca, né? Que incentivo para a gente buscar, né? Fazer o que ele fazia. No nosso degrau evolutivo, que está, com certeza, a gente não pode ser leviano, né? De dizer que a gente vai viver como Jesus, mas a gente vai nos espelhar nele, usar ele como um projeto, e é um projeto que deu certo, porque Jesus não é nada mais, nada menos que o governador do nosso orbe terrestre. Então vejam que exemplo de vida, né? Que exemplo de vida que ele deixou, e o evangelho que está registrado, né, para a gente seguir. Que Jesus nos abençoe nessa noite e a gente possa ter uma semana maravilhosa.